Então, eu tô no avião indo pra Tribeca e como tem Wi-Fi grátis, eu não resisti em fazer um snap sobre nada. Só pra não desperdiçar o Wi-Fi, o snap, eu vi o Truth, que eu não tinha visto no cinema, com a Kate Blanchett e Robert Redford. É bonzinho. Acredito que eu tô tendo que ir de metrô do aeroporto pra cidade, só por causa do impeachment. Se não fosse o impeachment, a Dilma e o PT tinham mandado o Juan Memóvel me buscar. Sede do festival pra pegar minha credencial. Peguei minha credencial e o guia com a programação. Vez que eu uso o Airbnb para viagem e eu gostei. Tamanho do quarto. Hoje eu vi um filme, não como parte da programação do Festival de Tribeca, que começa amanhã, mas um filme que está em circuito aqui em Nova York, chamado Hardcore Henry. É um filme de ação que se contar todo na primeira pessoa, câmera subjetiva o tempo todo. Tecnicamente o filme é absolutamente impressionante. Tem uma energia, um ritmo que é uma coisa impressionante, assim. É um filmaço. É um filmaço que merece ser indicado a prêmios no final do ano. Inspirado pelo Hardcore Henry, Hardcore Pablo. Bom, o primeiro filme que eu vi aqui no Festival de Tribeca foi High Rise, um filme britânico com Tom Hiddleston, Elizabeth Moss, Jeremy Irons, Sienna Miller. O filme se passa no arranha-céu do título e os andares são ocupados de acordo com a classe social, vamos dizer assim, de cada habitante. O filme funciona como uma alegoria sobre luta de classes. É um filme muito angustiante nesse sentido. A construção temática é muito cuidadosa. Sei bem o Festival de Tribeca 2016. Mais dois filmes no Festival de Tribeca. O primeiro foi um documentário chamado Life Animated e o outro foi um italiano chamado Perfeitos Estranhos. Animated é um documentário sobre um jovem autista que ele consegue encontrar uma maneira de se comunicar com o mundo através das animações da Disney. Muito emocionante, muito delicado, que revela muito sobre a vida interior do autista e a dificuldade para se comunicar. O Perfeitos Estranhos é um filme italiano, é um filme de câmera, um filme que se passa todo num ambiente só, ao redor de uma mesa de jantar durante uma noite. Um pouco O Nome do Bebê, que é um filme realmente assim com uma origem teatral muito clara, mas é um filme excelente, excelente. Discute como a gente muitas vezes não conhece quem a gente acha que conhece tão bem e como a gente reagiria se realmente conhecesse. Diálogos de atores, mas que jamais fica entediante em função da direção e da montagem. É um filme que eu gostei muito, esse Perfeitos Estranhos. Para terminar o dia eu vi um documentário chamado Win, que é sobre a criação e a primeira temporada do New York City Football Club. Uma pena, porque os documentaristas tiveram acesso completo aos bastidores do clube, aos vestiários, e desperdiçaram. É um filme sem foco, é um filme frouxo, um filme com cronologia problemática, enfim, decepção. Bonita a vista aqui do prédio onde fica o cinema, onde a maior parte das sessões que eu vejo fica. Agora é comer alguma coisa e ir para casa escrever. Regal, como eu falei, é onde fica o cinema, onde eu vejo a maior parte das sessões. E ali é a Rush Line, que eu vou explicar depois como é que funciona. Não vou generalizar não, mas normalmente quando tem filme com elenco conhecido em Tribeca, tende o filme a ser fraco. Drama independente com Jason Sudeikis, Mary Steenburgen, Paul Reiser, um filme absolutamente desastroso. É clichê atrás de clichê, enfim, um roteiro fraquíssimo, péssimas atuações. Jason Sudeikis não é um ator dramático, enfim. Cara, essa deve ser a maior escada rolante do mundo. Essa cobertura do Festival de Tribeca vai ser feita basicamente em escadas rolantes. Eu assisti agora ao documentário Betting on Zero. Betting on Zero é um documentário que basicamente expõe a Herbalife como sendo um esquema fraudulento, um esquema de pirâmide. O documentário, aliás, que faz o trabalho, o dever de casa muito bem. Os fatos, a construção dos argumentos é bastante convincente. Gostei bem do filme. Era um drama chamado Equals, com Nicholas Hoult e a Kristen Stewart. Combina elementos assim obviamente, 1984. É uma distopia que se passa numa sociedade em que ninguém tem permissão de ter sentimento. A produção é bom,
embora seja um pouco óbvio na construção do uso do branco, do cinza e da oscilação entre cores quentes e frias. Um filme que lida com personagens que não podem ter sentimento. É engraçado como o filme acaba caindo no sentimentalismo barato. Paisagem bonita para falar de um filme triste, o documentário Southwest of Salem. Sobre 4 mulheres de San Antonio, no Texas, que foram condenadas na década de 90 por abuso sexual, mas que na verdade foram condenadas basicamente por serem lésbicas. Ele registra a experiência dessas mulheres ao longo dos anos na prisão, registra detalhes do caso, e é um filme enlouquecedor, assim, frustrante. Os detalhes do caso mostram que a justiça norte-americana não é essa maravilha que muitos vira-latas brasileiros gostam de acreditar. Num fim de tarde bonito desse, fica até difícil pensar em tanta situação tensa acontecendo ao redor do mundo nesse momento. Se tivesse falado tanta coisa tensa acontecendo no Brasil, ia parecer que era política, e eu prometi que não vai ter política, pelo menos no Snapchat. Eu queria falar Brasil. Falei. Então, não existe política no Snapchat. 9 horas da manhã. Acabei de escrever, eram 2 da manhã. Não dormi nada. Acordar, tomar banho, tomar café. Mas por que você faz tanto sacrifício assim pelos meus leitores? E eles te valorizam? Espero que sim. Nossa, Pablo, mas por que você tá tão carente? Eu não tô carente. Eu só tô precisando ser amado. Hardcore Pablo. Se o primeiro filme da manhã for ruim, We Had é a estreia da Katie Holmes na direção. É um filme sem estrutura, mas é profundamente sincero. Sobre 2 mulheres, mãe e filha. A mãe é Katie Holmes, a filha é vivida por uma jovem muito boa chamada Stephania Owen. Então é um filme sobre pessoas tentando encontrar um lugar no mundo. É um filme problemático, mas, como eu falei, sincero. Gostei. Virando o Festival da Escada Rolante. Eu vi agora o documentário Magnus, sobre o jogador de xadrez Magnus Carlsen, da Noruega. O filme, através de imagens de arquivo, vai acompanhando a história do Magnus Carlsen desde a infância, quando ele começou a jogar xadrez, os primeiros campeonatos. Acaba funcionando também como uma espécie de estudo de personagem. E, enfim, o Magnus Carlsen é um bom personagem. Agora o documentário Memories of a Penitent Heart, Memórias de um Coração Penitente. Um título bonito para um filme razoável. Aqui é mais um daqueles filmes em que parece que a diretora está querendo fazer terapia através do cinema, falando de questões muito particulares. Caso até que existe alguma coisa, existem elementos universais que ela está discutindo, mas ela não consegue alcançar isso. Eu vi um terror chamado Fear Inc., que é uma mistura de Vidas em Jogo, do David Fincher, e a série Pânico, que estabelece uma premissa difícil dele conseguir fazer algo bom, porque ele praticamente obriga o espectador a duvidar do que está acontecendo. E o espectador descobrir que é verdade ao final, não vou dizer se é ou não, já é tarde demais porque o filme acabou. Então, o filme não tinha como funcionar. Teria, se o diretor fosse o David Fincher. O último filme que eu vi no dia foi For the Love of Spock, um documentário sobre a vida do Leonard Nimoy e os 50 anos de Star Trek, dirigido pelo filho do Nimoy. Um filme muito abrangente, cobre praticamente a carreira toda do Leonard Nimoy, só irrita um pouco às vezes o filho dele querer transformar a história sobre ele, o filho. Snap é só para registrar que eu continuo aqui, continuo vivo e amanhã o cinema retornará. Eu já vi 2 filmes hoje. O primeiro foi um documentário chamado Obit, sobre os jornalistas que escrevem a seção de óbitos do New York Times. É um filme que eu gostei muito, esse Obit, porque até como um dos jornalistas diz no filme, ele não é sobre morte, é sobre vida. O obituário, o objetivo é resgatar como foi a vida daquela pessoa. É um filme, eu gostei muito, muito. Foi enfático esse último, muito, né? Fiquei até assustado. Demora pausa para o almoço, correndo entre sessões. E, bom, agora já não dá tempo mais de eu falar nada nesse Snap. O filme que eu vi hoje foi um documentário da HBO Documentary chamado Solitária, que é sobre presos que ficam anos e anos na solitária. É um filme chocante você imaginar que essas pessoas passam anos e anos, 23 horas por dia, 7 dias por semana, dentro de uma celinha, sozinhos.
O que o filme mostra é justamente que isso não é corretivo, você simplesmente transforma essas pessoas em animais engaiolados. Quartet é um estudo de personagem francês sobre um juiz, acompanhando o dia a dia de um juiz numa cidadezinha. Um filme que surpreende pela força, principalmente porque você não percebe como essa força está sendo construída, mas quando ele chega no final, você realmente está envolvido com todos os personagens. Uma performance central excepcional. Aliás, as duas performances centrais. Gostei muito desse Quartet, esse filme francês. Esse é o título em inglês. Eu vi agora um documentário chamado The Banksy Job, sobre um cara que se declara inimigo do Banksy. Aliás, o Banksy parece atrair esses malucos, né? O Exit Through the Gift Shop é um filmaço. Acho que tem no Netflix. Agora esse The Banksy. O problema principal do The Banksy Job é o personagem, que é esse inimigo do Banksy, que é um cara divertido, mas ao mesmo tempo muito irritante. E o fato dele ser irritante é a história dele roubando o The Drinker, que foi a primeira grande obra que trouxe fama ao Banksy, também é divertida a história e irritante. Team Foxcatcher é um documentário sobre o caso que deu origem ao Foxcatcher, que concorreu ao Oscar, com Steve Carell. É, obviamente, uma história trágica e que tem um personagem fascinante, que é o John Dubon, que foi visto pelo Steve Carell no filme. E o filme traz um retrato abrangente dele, traz de imagem de arquivo e tal. O problema é que o filme, por outro lado, ignora certas passagens, por exemplo, ignora o Mark Scholes completamente. Então é um filme que soa incompleto e, de certa maneira, redundante, poderia dizer, depois do filme de 2014. É isso. Quando eu estava saindo da última sessão agora, tinha acabado a sessão de Califórnia, estava a Marina Persson, o elenco do filme, eu não sei, estranho assim, quer dizer, deu vontade de cumprimentar, né, brasileiros e tal, o filme, eu gosto muito do filme e tal, mas eu não consigo, eu só passei e depois fiquei, não sei, porque às vezes eu queria ser mais social, ou sociável, tipo fazer confissões pro Snapchat. Bom, mas hoje eu vi 7 filmes para compensar Nenhum, por motivos óbvios. Os últimos filmes do dia foi um documentário chamado Houston, We Have a Problem, que até agora é meu filme favorito do festival. Um filme que combina a corrida espacial entre Rússia e Estados Unidos na década de 50 e 60, com a história da Iugoslávia entre as décadas de 50 e 80. Imagens de arquivos sensacionais, mas às vezes para passagens fantasiosas, que não são realmente documentais. É um filme com uma estrutura muito complexa. Gostei muito desse Houston, I Have a Problem, meu favorito até agora. O filme que eu vi à noite, o sétimo, foi um filme chamado A Kind of Murder, com Patrick Wilson, Ed Marsan, Jessica Biel, que eu gostei muito também. Um filme com uma pegada, uma influência clara noir, que se passa na década de 50, um design de produção fantástico. Não sei se, eu posso ser enganado, se ele é adaptado de um conto da Patricia Highsmith, mas se não for, eu vou ficar muito surpreso. Tenso, complexo, é um filme que discute a natureza da culpa, da responsabilidade pessoal sobre os outros. Gostei muito. Já foi um ótimo dia cinéfilo. O filme mais fraco do dia, entre 7, foi um filme que eu só gostei. Hardcore Pablo, sinal aberto. Comecei o dia assistindo ao Elvis e Nixon, que é uma comédia interessante baseada na visita que o Elvis fez ao Nixon em 1971. Bom, já de começo eu não preciso dizer mais nada, a não ser que o Kevin Spacey interpreta o Richard Nixon e o Michael Shannon interpreta o Elvis Presley. Quem não quer ver isso? Mas o filme, obviamente, tem outros méritos. O roteiro consegue fazer com que a gente se apiede dos dois. É interessante isso, tanto o Nixon quanto... Não vou dizer que funciona como um estudo de personagem, porque não funciona, mas funciona como um exercício de empatia com bom humor. Agora um documentário chamado Bad Rap, sobre a comunidade de rappers asiáticos. É bem interessante por mostrar as dificuldades que eles vivem. O preconceito contra rappers asiáticos, isso chega a ser irônico, porque o hip hop nasce como uma ferramenta de inclusão. O filme é bem hábil na maneira como ele ilustra as carreiras, principalmente dos 4 personagens principais e as dificuldades. Eu fiquei de explicar o que é a Rush Line. A Rush Line, depois que os ingressos são vendidos e esgotam, eles não são
Eles não são, obviamente, eles não podem mais ser vendidos porque esgotaram. Mas o que eles fazem? No dia da exibição, se tiver lugar sobrando na sala, e eu acho também que algumas sessões eles reservam uma porcentagem. Você pode ficar naquela fila e comprar na última hora. Na última hora mesmo, não pode comprar durante o dia. Eles abrem aquela fila 45 minutos antes da sessão e você pode só comprar 15 minutos antes de acordo com os lugares disponíveis. A ação ficou boa, não, mas tem que ficar explicando a cada 10 segundos o Snap acabando é um porre. Então, qualquer coisa, Google, vai no Google, Rushline. As credenciais do Festival de Tribeca, elas são divididas por letra. A para os patrocinadores do festival, B para os convidados, C para a imprensa. O que eu percebi que significa, eu fico andando com essa credencial e fica parecendo que é minha nota como ser humano. Eu estou andando por aí praticamente dizendo que eu sou um cidadão classe C. Humilhante. Pergunta, mas Pablo, por que você não tira a credencial depois que você sai do festival? E eu respondo, por que você não me lembrou de tirar? Vergonha. Para terminar, eu vi mais 2 filmes. Um argentino chamado El Rey del Once. Del Once? Gostou da linguinha? El Rey del Once. O nome do filme que não deu tempo de falar sobre ele, que é do Daniel Burman. E é um filme que basicamente conta a história do reencontro de um cara com a comunidade dele, a comunidade judaica. Afetações na direção do Burman que me incomodam. A câmera sempre na mão, para dar um aspecto mais naturalista, mais realista, que eu acho, enfim, artificial. O roteiro é bem construído, o filme tem boas atuações, então é um bom filme. O filme que eu vi no dia foi um documentário da HBO Documentaries chamado Abortion, Stories Women Tell. O próprio título já dá uma ideia. O que oferece é a perspectiva feminina sobre o aborto, sobre as mulheres que fizeram aborto, que pretendem fazer aborto, os profissionais que praticam, quem protesta. Um filme multifacetado, complexo, que não faz julgamentos morais, nem para um lado nem para o outro, dá espaço para falar. Oferecer uma plataforma para que as mulheres possam falar sobre algo que é uma questão sobre o corpo delas, o filme já é muito importante. Gosto da visão dessa rua. Fui ficar falando com vocês aqui enquanto estava andando, me perdi. O Hardcore Pablo tá perdido. Hardcore Pablo acordou atrasado hoje. Tem que correr. Hardcore Pablo tá tão cansado que até subir a escada rolante tá difícil. Tem um documentário sobre um dos fundadores do Jobbik, um partido de extrema direita da Hungria com influência nazista, que descobre que é judeu. E daí ele realmente assume uma personalidade judaica, passa a fazer parte da comunidade, e não só judaico, mas judeu ortodoxo. De certa forma, o filme acaba sendo um estudo sobre o preconceito, sobre a capacidade de mudança do ser humano, também um questionamento sobre a sinceridade dele, se essa mudança é real. E nisso o filme se torna mais complexo ainda. Gostei. Assisti agora um drama independente chamado Kicks, sobre um garoto que sonha em ter um par de sapato Nike e quando ele finalmente consegue comprar, ele é roubado. A maneira como o filme retrata o cotidiano dessa periferia pobre e o universo de violência e a lógica que o menino está inserido é muito envolvente, muito convincente. E o ator que faz o garotinho central é uma descoberta. Cobra é um filme baseado em fatos reais que se passa no universo da produção de filmes pornôs. É um filme muito interessante. Em primeiro lugar, ele tem um elenco. Quem cresceu no década de 80, 90, Christian Slater, Alicia Silverstone, Molly Ringwald. O filme é um filme que vai construindo bem a sua história, apresentando bem os seus personagens, ele vai criando tensão, ele cria personagens multifacetados. E o crime por trás da história, que eu não vou contar, porque às vezes eu, por exemplo, não conhecia a história real, mas ninguém é retratado de maneira unidimensional. Wolves, que é um filme com Michael Shannon, Carla Gugino, é um filme que ele tinha tudo para ser clichê e tem alguns clichês. Um adolescente que faz parte de uma liga juvenil de basquete e cujo pai é viciado em apostas e é vivido pelo Michael Shannon.
O envolvimento do pai com apostas acaba comprometendo ou ameaçando comprometer a carreira do protagonista. Por esses rapazes protagonistas, eles não são resolvidos de maneira fácil, maniqueísta pelo filme. A gente vê como ele está dividido. Mesmo quando o filme recai nos clichês, o centro emocional da história ele soa autêntico. E isso faz a diferença. Uma hora tinha que acontecer, né? Tinha que ver um filme ruim aqui em Tribeca. Foi o 29º filme que eu vi no festival, uma animação chamada Nerdland. É impressionante, porque o filme foi escrito pelo Andrew Kevin Walker, que é o roteirista de Seven, é dublado pelo Paul Rudd e pelo Patton Oswalt. Supostamente ele quer discutir a cultura da celebridade, da busca pela fama, mas ele é tão idiota, tão estúpido, tão sem graça. Animação... Para jantar com a Aline Diniz, que escreve sobre séries de TV pro Omelete e que está aqui em Nova York cobrindo, enfim, um evento. No Twitter, assim, no meu último snap, a moça no metrô tava chorando. Não, porque quando eu entrei no vagão, a moça e esses dois caras perguntaram se eu me importaria se eles continuassem brincando. Estavam brincando de girar na barra e tal. Quase que eu fui também brincar com eles. Eu jamais ia filmar uma menina que estivesse chorando, né? Vê se pode, eu tenho noção. Vou ficar a menina chorando. O último snap, eu bati o recorde de sotaque mineiro. E o que eu comprei hoje? Hardcore Pablo só anda em carrão. Hardcore Pablo é um rebelde. Não quero mais ficar aqui. Porque ontem eu não gravei Snap porque eu saí sem minha bateria reserva e o celular, a bateria tá estragada, não consigo mais com o celular. A ficção muito fraca, o segundo filme fraco que eu vi aqui, os documentários excelentes. A ficção que eu assisti ontem é um filme chamado Here Alone, que é um filme pós-apocalíptico, mas que eu vou te contar um negócio, é chato pra caralho. Os documentários que eu assisti foram Shadow World, Untouchable e Bugs. Eu sempre tenho dificuldade de falar World. Depois vê no YouTube, vou falar lá. Os dois filmes que eu assisti hoje foram excelentes. Um é um documentário chamado The Happy Life, que é menos uma investigação sobre a felicidade, mais sobre o seu protagonista. O outro foi eu não sei se é ficção, se é narrativo, o que é. O bacana é que ele cruza a fronteira entre os dois, que é o Hector Martinez. Adorei. Agora pensem só, eu vi 35 filmes até agora. Desses, só 2 foram ou regular ou ruim. Só entre a gente. Vocês sentiram minha falta ontem? Hein? Contei. Ano passado, aqui em Tribeca, tava um frio danado. Aliás, sempre faz frio. Não como em Berlim, que vocês viram que eu congelei. Tá friozinho, assim, friozinho o suficiente para ter que usar o cachecol e tal. Esse ano não. Esse ano tá quente. Vocês conseguiram ouvir no snap anterior 2 moças conversando com clichê mesmo assim. I don't know if she's like into me, but I wanna know. Mas hoje é o dia de escutar clichê. No café mais cedo hoje tinham uns 3, 4 caras também que só conversando assim. Oh dude, snap dude. Eu tô falando clichê não é clichê não, eu quero falar estereótipo. Já eu, pelo jeito, tô virando o estereótipo do velho resmungão rabugento que fica falando essa juventude de hoje. Primeira parte do documentário de 7h30 sobre o O.J. Simpson. Primeira parte espetacular, esperando agora vai começar a segunda parte. Segunda parte do documentário sobre o O.J. Simpson terminou agora. Já foram 6 horas, falta 1h30. Mas honestamente nem dá pra sentir o tempo passar, de verdade. O filme é tão envolvente, tão bem construído, tão fluido, que passa trabalho de arquivo, de pesquisa de arquivo do filme, com gravações da polícia, de telefonemas, fotos, trechos de arquivo.
Realmente impressionante o trabalho do arquivo. O povo que fala alto só. Vou falar pra eles calarem a boca em português, seus idiotas. Seus idiotas, eles, não vocês. Vocês são umas lindezas. Opa, party. Eu quero festa. Deixa eu ouvir. Absolutamente fantástico o documentário O.J. Made in America. Justifica, assim, cada um dos 450 minutos, 7 horas e meia de filme. Entende que para poder compreender a história do O.J. Simpson e o julgamento e como ele foi inocentado, tem que entender a história do racismo. O filme conta a história do O.J. Simpson desde o seu começo, com imagens da sua carreira, mas a história do racismo em Los Angeles, especificamente. É tão importante quanto é que o filme não trata Nicole Brown Simpson só como uma vítima. A gente passa a conhecer, de fato, quem ela era. As imagens que o filme traz de arquivo são chocantes, imagens do assassinato em si, dos espancamentos. É um filmaço, esse O.J. Made in America. Filmaço. Antes de assistir ao filme do O.J., sou íntimo, né? Antes de assistir ao filme do O.J., do Jota, esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar do Mr. Church, que é o filme que eu vi antes desse documentário, que é um drama com o Ed Murphy. E é um drama que tem uma parcela de clichês assim considerável, mas também tem o Ed Murphy, que é um ótimo ator. Em vários momentos ele parece até estar se focando exageradamente os seus impulsos cômicos. Ele funciona. Pro final da temporada de Hardcore Pablo, eu vou olhar no espelho. Também fiquei surpresíssimo com o final de temporada do Hardcore Pablo. Eu sempre achei que ele fosse eu. Final chocante de ver o último filme do Festival de Tribeca desse ano. Inclusive o prêmio que ganhou o prêmio do público, o documentário chamado The Return. Um documentário que acompanha ex-presidiários que tinham sido condenados à prisão perpétua e ganham a liberdade, e acompanha como é o processo de retorno. Realmente achei um filme corretinho. Eu acho que ele tem um problema grave, que é acompanhar só 2 personagens. Então é uma amostra muito pequena. Dito isso, eu acho que o filme ilustra bem as dificuldades enfrentadas por esses ex-presidiários no retorno à sociedade. Isso acaba, assim, a cobertura do Festival de Tribeca 2016. Foram 40 filmes, a maioria bons ou muito bons. Por acompanharem, um grande abraço, bons filmes.